Pois bem, vamos continuando aqui falando do nosso curso de Google Ads, explicando agora o conceito de audiência e como que o Google consegue ter tanto acesso, por que as pessoas procuram tanto o Google, né? A pergunta que não quer calar, e se você observar o modelo de negócios do Google, ele é muito sustentável devido ao fato que ele consegue entregar um serviço de qualidade para uma demanda de pessoas que estão procurando por aquilo. E não era bem assim, tá? Motores de busca no início era muito complicado você ter sucesso para o público ao qual ele era designado. Num primeiro momento, lá atrás, em 1994, quando os primeiros motores de busca chegaram, você poderia passar o dia todo pesquisando dentro de um motor de busca, dentro de uma plataforma e não ter resultado nenhum. Somente lá em 96, 97, quando o Backhub, futuramente nomeado como Google, viria a internet e iria trazer uma resposta muito mais rápida devido ao seu o algoritmo de relevância, né, com o algoritmo, com a fórmula chamada PageRank, que é uma fórmula matemática que faz com que o Google tenha essa relevância até hoje. Claro que hoje o PageRank é apenas um de vários fatores que o Google leva em consideração, mas lá atrás o PageRank era o primeiro fator, tá? Mas levando em conta essa parte técnica, deixando de lado, vamos entender o conceito por trás de audiência, como que o Google consegue ter tanto acesso e o que ele faz com essa audiência que ele conquista. Então vamos lá. Para isso você precisa vir comigo aqui na tela, a gente vai voltar a falar sobre o conceito de audiência dentro do Google. Então, tudo começa com a experiência do usuário. O Google ele cria uma experiência para o usuário de uma forma positiva, ao qual o usuário volta várias vezes durante o dia e com o tempo o usuário começa a pegar hábito por aquilo. E hábito, todos nós sabemos, nós somos criaturas de hábito. Se nós criamos um hábito, esse hábito é difícil de ser removido depois. Então a parte mais difícil é conseguir esse hábito. O Google conseguiu através de uma série de fatores que você vai entender agora, né? Criando essa experiência positiva no usuário que usa o Google. Né? Eu me lembro lá atrás, quando eu usava o primeiro motor de busca, lá atrás, quando eu tive os acessos à internet a primeira vez em 96, 95, 96, se não me engano, o motor de busca que eu usava na época chamava Alta Vista. Nem existe mais esse motor de busca. E, no fato, era o motor de busca que eu usava. Para mim, mudar para o Google foi um sofrimento. Por quê? Porque eu já estava acostumado, eu tinha hábito de usar o Alta Vista. Só que com o tempo, conforme eu comecei a usar o Google, eu vi que o Google era muito mais relevante. E a partir do momento que eu tive essa experiência positiva, eu simplesmente adotei o Google como o meu novo motor de busca. Basicamente é assim que funciona para qualquer produto ou serviço que você lança hoje na internet. Precisa causar uma boa experiência para o usuário, tá bom? E aí como é que funciona isso? Vamos lá, vamos entender essa questão então da experiência. Tudo nasce de uma necessidade. E essa necessidade vem de uma pesquisa online. Se você está num motor de busca como o Google, você necessariamente está querendo resolver um problema. E se você quer resolver um problema, você está usando a parte lógica do seu cérebro, você está usando o raciocínio lógico, você não está em nenhum momento sendo influenciado por emoções. A parte lógica é o que domina quando você está no motor de busca. E para como tal, se a parte lógica está dominando, é óbvio que uma boa experiência vai ser bem avaliada ou vai ser o tempo todo monitorada pelo seu cérebro para saber se aquilo está te trazendo resultado ou não, ok? Então, a necessidade é o primeiro passo. Você precisa ter essa necessidade pronta para poder anunciar, para poder avaliar, né? Então, vamos lá. Então, como é que funciona isso daí? Vamos pensar da forma prática. Quando você faz uma pesquisa online, essa experiência ela pode ser uma experiência positiva ou pode ser uma experiência negativa, dependendo de como o motor de busca entrega essa informação para você, tá? Então, vamos lá. Quando que eu tenho uma experiência positiva? Quando você faz, por exemplo, um resultado, quando esse resultado ele é rápido, você faz uma pesquisa e o motor de busca te devolve numa fração de segundos aquela resposta que você queria. E além de devolver respostas, ele faz um ranqueamento, ele faz com que as respostas melhores fiquem no topo e de acordo com a escala vai caindo com as respostas menos influentes para baixo. Então, essa relevância e essa velocidade na resposta criam uma experiência positiva. Se você é preciso e se você é rápido na entrega dos resultados, a experiência, sob o ponto de vista da lógica do usuário, fica muito mais prazerosa, ok? E o que é uma experiência negativa, então?
totalmente o oposto do que nós acabamos de explicar. Se você entra no motor de busca e de repente você tem uma lentidão nas respostas, ou ao mesmo tempo se as respostas estão incorretas ou estão incoerentes com aquilo que você está buscando, provavelmente essa experiência vai ser negativa e como tal você não vai gostar, né? Então, o que acontece com a experiência positiva? Você volta e usa várias vezes aquela ferramenta. Se a experiência é negativa, provavelmente você não volta mais. Tá bom? Então, quando você cria resultados positivos, você tem uma audiência, porque o ciclo se repete. A pessoa usa 1, 2, 3 vezes aquela ferramenta e o melhor, ela vai usar a ferramenta e vai falar para outras pessoas da ferramenta. Ela vai indicar a ferramenta para outras pessoas. No meu caso foi assim. Eu usava muito o Alta Vista, até que um amigo meu falou, usa o Google. E eu fui e usei o Google e gostei, né? Então foi o boca a boca. Se você gosta de algo, se você vê vantagem naquilo, você tem prazer em comunicar aquilo para outras pessoas também, né? E por outro lado, o que acontece se você tem uma experiência negativa? O que acontece com a sua audiência? A rejeição. As pessoas não vão querendo engajar com aquela ferramenta cujos resultados são pífios, são ruins. A experiência é devastadora sob o ponto de vista lógico, né? Então você começa a não usar aquela ferramenta e você tende a ter uma audiência menor, cada vez menor, até que chega um ponto que você não tem audiência nenhuma, né? E o que acontece? Qual que é o fator de tudo isso que você está vendo aqui? Bom, vamos lá. Em última análise, o que acontece aqui? Quando você pega e começa a dominar esse mercado criando experiências positivas para o usuário, não só para motor de busca, mas para qualquer ferramenta que você usa na internet. Se você cria uma experiência positiva, você começa a dominar o mercado. No caso, o Google, no ramo de motor de busca, né, na busca na internet, o Google domina mais de 95% de mercado no Brasil. Se você for analisar isso, é uma coisa absurda, é basicamente um monopólio, né? E do outro lado, você tem outros motores de busca, como o Bing, que é um motor de busca da Microsoft, tem ainda o Yahoo, que tem uma certa parte lá dentro da plataforma que é de pesquisa, mas nem se compara ao que é o Google. Então, a partir do momento em que o Google domina o mercado, cria-se uma outra coisa também chamada efeito network, né? Que é o que nós vimos também em redes sociais, é o que nós vimos em alguns sites. O efeito network é aquela demanda que muitas pessoas começam a usar e aí as outras pessoas olham e falam, nossa, se aquela pessoa, se todo mundo usando, eu também preciso usar, né? É o que nós chamamos de consenso social, né? Em última análise, é um consenso social que se está todo mundo usando, por que eu estou de fora? Não, peraí, eu vou usar essa ferramenta também. Por mais que você não veja valor no primeiro momento, mas se está todo mundo lá, eu também vou usar. Foi o que aconteceu, o efeito network aconteceu numa época em que aqui no Brasil a rede social era dominada pelo Orkut. Quem lembra do Orkut, né? Então o Orkut ele foi, uma época ele foi a principal rede social aqui no Brasil. Só que de um determinado momento na história, mais ou menos ali, 2012, talvez 2011, as pessoas migraram do Facebook, as pessoas migraram do Orkut para o Facebook. Foi o que nós chamamos de efeito network. Em um dado momento, as pessoas começaram a perceber que, de repente, estava todo mundo migrando do Orkut para o Facebook, porque a a onda, a moda era todo mundo usar Facebook e é o efeito network. Todo mundo começou a usar e foi todo mundo e de repente o Orkut desapareceu, né? Lembrando que na época o Orkut ele era dominado em alguns países apenas. Se não me engano, ele tinha uma grande penetração aqui no Brasil e ele tinha uma penetração muito boa também na Índia, alguns países asiáticos ali, mas aí de repente veio o Facebook com o efeito network e tomou todo mundo de assalto, né? Então é isso. O que acontece quando o Google ele domina o mercado? O Google ele tem uma audiência muito grande. E uma audiência muito grande, o que acontece? A história fala, né? A história sempre diz isso. Se você consegue dominar um determinado mercado, ou se você consegue reunir um número X de pessoas em um determinado lugar, aquele lugar ele necessariamente vai ser sustentado por publicidade. E a história da publicidade sempre foi assim, desde 100 anos atrás até hoje, né? É sempre assim, se você consegue alocar várias pessoas dentro do mesmo lugar, você consegue vender publicidade dentro desse lugar. Aconteceu com o jornal, aconteceu com o rádio, aconteceu com a televisão, você reúne um monte de pessoas na frente daquele cubo mágico, né? Daquela tela de informação que aparece na sua frente, e se tem muita gente vendo, tem publicidade ali. O Google, a mesma coisa. O Google conseguiu reunir uma série de pessoas ali dentro e
fez publicidade dentro dela. A vantagem do Google em relação às outras mídias é que o Google quando o Google criou o modelo de publicidade dele, ele criou um modelo totalmente inovador, algo que não existia no mercado ainda, que foi quando ele inventou o modelo de compra de palavras-chave. Aliás, leia-se, não foi o Google que inventou o modelo de palavras-chave, foi uma outra pessoa, foi um empresário da área da internet e de avanços científicos na época, 97, 98, chamado Bill Gross. Ele fundou um site chamado GoTo e foi por lá que nasceu o Google AdWords, na época, em 2000. O Google AdWords é uma cópia do Overture, que era um outro site desenvolvido pelo Bill Gross, e foi o Bill Gross que criou essa história toda da compra de palavras-chave, que depois o Google copiou, e aí teve um processo em cima do Google, e o Bill Gross saiu feliz da vida, porque ele conseguiu ganhar algumas ações do Google depois, para que o Google pudesse usar o modelo de compra de palavras-chave que ele inventou. Mas isso também é história. Então, dito tudo isso, a gente entendeu agora o conceito por trás de audiência e como que você consegue ter pessoas dentro de um mesmo ambiente. Tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê na próxima, onde eu vou explicar em riqueza de detalhes para você como que o Google funciona sob o ponto de vista da publicidade, tá bom? Te vejo na próxima aula então, até lá!